Vamos para a nossa mensagem de hoje. E hoje não tem aquele texto introdutório, né? Que eu falo, como é que eu cheguei até esse assunto. Não, hoje eu já vou dar o tema já direto. O tema de hoje que nós vamos conversar é encontrando Deus na simplicidade. E a partir desse tema, eu quero falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração essa semana. Não somente essa semana, mas desde a última base até hoje, Deus tem colocado algo no meu coração. E esse algo que Deus tem colocado no meu coração está relacionado com avivamento. Não avivamento bíblico, avivamento. Se nós formos analisar ao longo da história da igreja, você vai ver que vários avivamentos aconteceram. Ocorreram vários avivamentos. Alguns a Bíblia menciona. A gente tem avivamentos notáveis, como um avivamento em Jerusalém, Samaria, Éfeso, Antioquia da Síria. São notáveis e estão escritos na Bíblia. Outros avivamentos não foram escritos, mas aconteceram até pouco tempo atrás, se a gente pode falar assim. Entre o século XVIII e o século XX, aconteceram vários avivamentos. E se nós formos pensar em alguns, a gente vai pensar em pessoas famosas que ficaram. Por exemplo, John Wesley ou Charles Wesley, dois irmãos que fizeram um grande avivamento. Aconteceu um grande avivamento e através da vida dele eles foram usados. Ou até mesmo o avivamento na Rua Azusa, que tem até peça de teatro. São famosos, são conhecidos. Só que, enquanto a gente analisa sobre isso, surge uma curiosidade básica, nata, normal. Porque mesmo que a gente já escutou falar sobre avivamento, naturalmente a gente entra nessa dúvida. O que realmente é o avivamento? E eu quero rapidamente ler com os irmãos Abacuque 3, versículo 2. Abacuque 3, versículo 2, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? O que a gente precisa entender, antes de mais nada, é que avivamento é um termo que não está necessariamente escrito na Bíblia. É um termo cristão, é um termo que a igreja criou e utiliza através da sua história, mas não é necessariamente um termo cristão. Nós lemos em Abacuque 3, o profeta Abacuque falando sobre aviva, Senhor. Ele fala, aviva, ó Senhor, a tua obra. E aí a gente pode, a partir daqui, pensar na questão do avivamento. Mas se a gente começar a estudar um pouquinho, e o estudo é bem simples, e é um estudo que eu indico, você não lê somente em uma versão, algo que você está estudando na tua Bíblia. Leia em várias versões, porque cada versão traz um ponto, uma palavra diferente, algo que você consegue entender aonde ela se encaixa. Em outras versões, se nós formos ler o mesmo versículo, Abacuque estaria falando, realiza de novo as mesmas obras, as obras que já aconteceram. Se nós formos reler, a gente vai entender melhor. Fala, realiza de novo as tuas obras, no meio desses anos, tudo que aconteceu lá atrás, realiza novamente aqui, porque eu conheci. É isso que Abacuque está falando. Então, avivamento é um termo, é uma palavra, que ela está relacionada, e é a melhor definição que a gente pode dar, é renovação. Avivamento está ligado com reforma. Avivamento está ligado com nova vida. Então, talvez a melhor palavra que a gente pode falar sobre avivamento é que o avivamento, ele é um despertar de Deus. Deus, ele quer nos acordar através do avivamento, ele quer nos despertar, fazer com que os nossos olhos se abram para as coisas ao nosso redor, para que as nossas vidas elas sejam renovadas. Se nós vivíamos até aqui e Deus quer nos despertar, é porque algo até aqui estava errado e nós devemos viver uma nova vida a partir de então. É isso que avivamento significa.
despertar. E aí eu quero ler com os irmãos Apocalipse 3:1. Hoje está cheio de texto aqui. Quero ler com os irmãos Apocalipse 3:1. Fala lá, ó. Escreva a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Veja o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra. Amém? Nesse trecho que a gente acabou de ler, a gente está vendo a igreja de Sardes. E como o próprio texto fala, ela era conhecida por ter muitos movimentos. Fazia muita coisa, tinha muita obra. Só que essas ações, tudo que ela fazia, estava morto. Porque espiritualmente ela estava morta. Ela estava desconectada com Deus. De Deus, né, na verdade. E quando Deus escreve essa carta, Deus queria despertar a igreja de Sardes. E quando eu falo a igreja de Sardes, são as pessoas que ali habitavam em Sardes. Deus queria despertar as pessoas que estavam ali, para que tivessem uma visão nova. Falei assim, olha, muito bacana tudo que vocês estão fazendo, mas vocês não vivem isso. Vocês estão mortos na fé. Espiritualmente, é quase que Deus está falando, eu não conheço vocês. Eu sei pela fama que vocês têm na terra, mas no tete a tete, eu não te conheço. E eu vou te falar um negócio, meu irmão. Essa ação que aconteceu, tudo isso que Sardes estava fazendo naquele tempo, às vezes é bem comum nos dias de nós, os dias de hoje, em nossas vidas. Talvez muitos de nós somos apenas crentes. Eu gosto de falar crente, diferenciar crente de cristão. Por quê? Porque para mim, crente é só aquele que, eu acredito sim. Cristão é quem vive na prática. Cristão é aquele que coloca realmente, que faz jus ao nome, ao termo cristão, Cristo em miniatura. Então talvez nós só somos crentes, não verdadeiramente cristãos. E às vezes, como isso pode ocorrer, né? Às vezes a nossa vida, ela entrou num padrão. É algo que eu tenho comentado tanto no Terra Fértil quanto na base. Antes de iniciarmos, a gente faz uma oração, porque todos nós, né? Acreditamos que tudo isso tem que ser regido por Deus, desde o início, desde a sua concepção, tem que estar Deus no meio. Então a gente dá uma hora, eu trago algumas coisas, algumas ideias, a gente vai meditando na palavra. E uma das coisas que eu tenho falado para eles, e eu falei que eu quero fazer a partir de então, é que a gente perceba, e eu não sei como a gente ainda vai fazer isso, mas que cada um de nós tenhamos a visão de que estar aqui não é só estar aqui. Você vir para cá hoje, principalmente quem está trabalhando por trás, sabe? Vou dar um exemplo. Você, irmão, que trouxe uma contribuição aqui para a gente comer no final do culto, né? Não é só um alimento, não é só um pãozinho, não é só uma torta de frango deliciosa, não sei se tem. Não é só isso, meu irmão. É muito mais. Você entende? Você automaticamente já está trabalhando na obra. Mas é bobo. Não é bobo. Não é bobo. O fato de você estar contribuindo, você já participa. Eu não pude contribuir. Não tem problema. O fato de você estar aqui aprendendo, ouvindo a palavra, você já está contribuindo, você já está na obra. Eu estava brincando até com o Vitor Hugo, que eu falei, enquanto a gente faz o louvor, ele fica lá, né? Eu falei assim, meu irmão, não ache que só porque você está ali em cima, que você não faz nada, você faz parte dessa obra. Então nós temos que entender que não basta só frequentar a igreja, não é só virar algo monótono, sabe, algo rotineiro. Eu trabalho de segunda a sexta, sábado é o meu descanso e domingo eu tenho igreja. Nem considero domingo mais como descanso, é igreja. Não, calma lá. Sabe, tem que ser algo prazeroso. Como eu falei, eu estava doido em casa, eu terminei, porque eu confesso, terminei hoje esse texto. Eu terminei hoje esse texto devido às correrias da semana,
mas consegui terminar hoje. Aí eu falei, agora eu estou ansioso, porque agora eu preciso falar tudo aquilo que eu aprendi. Então, essa ansiedade, ela tem que ser natural, toda, de nós. E quando nós não estamos nesse pique, quando nós não estamos nessa vontade, quando a chama começa a diminuir, não individualmente, mas a chama comum, quando ela começa a diminuir, quando ela começa a se apagar, se esfriar, Deus levanta sempre uma pessoa, 2, 3, para iniciar um despertar da igreja. E é isso que acontece. Se a gente for ver, todos esses avivamentos que aconteceram, todos esses momentos de despertar de Deus que aconteceram, foram porque foi necessário que Deus acordasse aquelas pessoas. Falou assim, meu amigo, você está no lado errado, você está na contramão, bora. O avivamento, tudo que aconteceu foi isso, é um despertar. Amém? Eu falei sobre avivamento, eu falei sobre tudo isso, expliquei sobre avivamento, porque Deus me levou a meditar sobre um fato que aconteceu, é atual, é fresquinho. Esse fato que aconteceu, talvez muitos já conheçam, muitos já saibam, mas ele aconteceu dia 8 de fevereiro desse ano, mês passado, 3 dias antes da nossa última base. E eu só fiquei sabendo desse evento, desse fato, na segunda, no dia 13. Mas todo esse momento, esse mover que aconteceu lá, me fez meditar, me fez pensar até hoje, um mês inteiro meditando sobre o que estava acontecendo. Eu quero falar com vocês sobre o mover de Deus que está acontecendo, que aconteceu na Universidade de Asbury, lá em Kentucky, lá nos Estados Unidos. Eu separei 4 fotos para deixar aqui no fundo, enquanto eu falo sobre essa universidade. Já pode deixar no telão. Lá nessa universidade, ela é uma universidade cristã. E universidade cristã vai ter capela. Você vai ter uma capela. Eu estudei no Mackenzie e nós tínhamos uma capela. E essa capela é aberta para os alunos. E sempre uma universidade cristã, ela tem um pastor atrelado, 1, 2, né? Mas no mínimo um pastor atrelado àquela capela. Mas lá em Asbury, nessa universidade, o nome da universidade é Asbury, ela tinha essa capela e tinha cultos diários, reuniões, vamos falar assim, reuniões diárias, onde o pastor daquela universidade, ele vinha, trazia uma palavra, alguns jovens, pense, note isso, guarde isso, alguns jovens participavam desse mover, dessas reuniões. E no dia 8, aconteceu um negócio maravilhoso. No dia 8, o pastor lá, eu não sei o nome do pastor, não consegui achar o nome dele, mas o pastor chegou e trouxe uma mensagem, uma palavra. E eu trouxe assim o núcleo dela. Eu quero ler para vocês o núcleo dessa mensagem que ele trouxe. Ele trouxe assim, ó. Ele estava falando, daqui a alguns meses vai se encerrar os nossos cursos e muitos alunos vão se formar. Eles irão embora e não tiveram uma experiência com Deus. Eles são seus amigos, orem por eles. Deixa Deus encher seu coração de amor pelo seu próximo. Basicamente foi esse o núcleo da pregação desse pastor naquele dia. É o ponto central, foi, né, a base deles por ali. Depois que o pastor falou a mensagem, eles cantaram uns louvores, e eles se ajoelharam, aqueles alunos, e começaram a orar. E eles começaram a orar. O pastor estava na oração, oraram. Aí deu o tempo, o pastor precisava sair, o pastor saiu, mas os alunos continuaram orando. Continuaram na oração. Lá nos Estados Unidos, aqui nem tanto, ainda tem, mas lá é muito mais forte essa vivência, esse estilo de vida lá. Quando você faz 18, geralmente você já está indo para a faculdade. E quando você vai para a faculdade, você deixa a casa dos seus pais, ou você vai morar sozinho, ou você vai morar
nas casas compartilhadas, né? Eu até anotei aqui o nome, república, exato. Vai morar em repúblicas, né? Tudo para ficar mais próximo da faculdade, né? E também eles têm essa visão de que, tipo, fez 18, você é adulto, tchau, vai conseguir as suas coisas, né? Eles têm uma base dos pais, mas geralmente é essa a cultura que eles têm. O que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque alguns desses jovens que estavam nesse culto, eles ficaram lá por muito tempo e eles moravam ali, nessas repúblicas e casas compartilhadas. E os seus colegas de quarto acharam estranho a demora. Ele não costuma demorar, né? Então eles foram investigar o que estava acontecendo. Eles foram, viram, se juntaram a eles e também começaram a orar. Eles ficavam intercalando as suas orações com louvores. Então eles oravam, cantavam, oravam e cantavam. E pouco a pouco foi passando-se o tempo. Era de tarde, já virou noite, já depois amanheceu. E eles começaram, alguns se levantar e contar os seus testemunhos de vida, testemunhos que aconteceram naquele lugar, do que estava acontecendo. As pessoas começaram a se abraçar, a orar, juntas. E pouco a pouco essa notícia ia se espalhando. Porque o que acontecia? Alguns alunos que começaram a sair do lugar, deixar o lugar, tinha acabado a sua oração e foi se retirar até suas casas. Muitos deles entraram em contato com seus pais, que também eram cristãos. E ela falou: nossa, nossa, foi muito bom. Deus está aqui no meio de nós, está maravilhoso. O que aconteceu? Os pais dessas pessoas começaram a ir para esse lugar. Então, o que começou com um pequeno grupo de alunos orando, começou a se tornar uma multidão. Eu até peguei aqui uma coisa. Tudo isso que aconteceu começou a passar. Então, era 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, foi indo, ininterrupto. Pessoa orando naquele lugar. E a notícia foi se espalhando, porque foi falando, tal, não sei o que, o pessoal ia filmando. Hoje em dia você vai vendo, né, tem câmeras, fotos, o pessoal foi compartilhando o que Deus estava fazendo naquele lugar. Então as pessoas do mundo inteiro começaram a perceber que Deus estava naquele lugar, que Deus estava agindo. Então, para você ter uma noção, meus irmãos, num final de semana, naquele lugar de apenas 5.000 habitantes, uma cidade de apenas 5.000 habitantes, 20.000 pessoas foram visitar aquele lugar. 20.000 pessoas foram de todos os cantos do mundo ver o que Deus estava fazendo, inclusive brasileiros. Essa reunião, tudo isso que aconteceu, já se acabou, né? Se encerrou. 16 dias, mais ou menos assim. 16 dias, direto. Teve um relato de um brasileiro que foi até lá, e eu anotei esse relato porque vai ser muito importante para o que a gente vai falar. Ele falou basicamente isso. Ele falou assim: eu estava lá perto, cerca de 2 horas de carro do lugar. Quando eu fiquei sabendo, eu fui lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei, eu vi um grupo de jovens e adolescentes, e eles estavam tocando de uma forma simples, um pouco fora do compasso, com o som não tão perfeito. Mas aconteceu uma coisa muito inexplicável comigo. Eu fui tomado por um amor imenso e uma sensação inacreditável, indescritível. Eu queria abraçar todo mundo, eu queria amar todo mundo ali. Eu estava amando todas as pessoas que eu não conhecia. Eu não sabia se eu devia sentar, chorar, ficar de pé, levantar ou me prostrar ao chão. Ele disse que fez tudo isso porque era algo que ele simplesmente não tinha explicação para a vida dele. Ele só estava sentindo aquilo quando ele chegou. E isso é incrível, meu irmão. Quando eu vi, eu estava vendo no TikTok, passou para mim essa coisa, o vídeo deles, né, que se vocês forem ver, era simples isso. E tem mais um detalhe. Aqui, essa foto aqui, é da galera do lado de fora, porque já não tinha espaço lá dentro. Então a galera chegava, não dava para entrar. O pessoal, então tudo bem, então. Já ficava de joelho ali, já orando, cantando com o pessoal que estava lá dentro. Muito doido. E quando eu vi essas imagens, quando eu vi os vídeos que foram gravados,
eu me arrepiei, meu coração começou a bater mais forte. Eu fiquei muito emocionado de ver tudo que estava acontecendo, de verdade. Eu estava vendo isso numa segunda, eu falei, é isso. Deus despertou ali aquelas pessoas. Só que nesse tempo que eu fiquei meditando sobre o que estava acontecendo lá, achando incrível, eu fiquei me perguntando, o que Deus está querendo me mostrar com essas coisas? O que Deus está querendo falar comigo sobre algo que está acontecendo lá? E aí, nisso tudo que está acontecendo, nisso tudo que aconteceu, algo me chamou a atenção. Tudo o que aconteceu lá, tudo o que foi feito lá, aconteceu de uma maneira simples. Eu quero ler com os irmãos Gálatas 5, 22 e 23. Vocês já conhecem, mas eu quero ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meu irmão, quando eu estava vendo, eu vi muitas pessoas tentando discutir, isso aqui é avivamento, isso aqui não é. Discussão em vão, não leva a nenhum lugar. Por quê? Não leva. Uma coisa eu tenho certeza, a gente observando tudo o que aconteceu, se você não viu em casa, depois procure o avivamento que aconteceu em Esber, o despertar que aconteceu em Esber. Você vai ver que não era brincadeira, não era algo fingido, não era algo falso, era verdadeiro. E por que eu li Gálatas? Porque se você começar a pensar nisso, o fruto do Espírito, cada pedacinho do fruto do Espírito estava presente naquele lugar, não faltou nada. Você tinha alegria, você tinha paz, as pessoas se amavam, tinha relação, as pessoas tinham relação, elas nem se conheciam, elas conversavam, oravam umas pelas outras e se abraçavam. Você consegue ver que Deus está presente naquele lugar, observando apenas o fruto do Espírito. Você consegue ver todas as características, porque a gente sabe muito bem que o fruto do Espírito, ele é o resumo da característica de Jesus, o que Jesus é. Quando nós lemos isso, nós temos que entender que quando nós falamos que nós temos que ter o fruto do Espírito, nós temos que ter o caráter de Jesus, as características dele. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a simplicidade do que aconteceu lá, sobre como nós vamos e como nós podemos encontrar Deus no meio de um despertar simples, um despertar maravilhoso, um despertar que tinha a característica de Jesus. Amém? Eu trouxe alguns temas que eu quero discorrer com os irmãos. O primeiro tema que eu estava pensando enquanto isso, eu estava meditando sobre isso, é o seguinte, até uma frase de efeito aqui: Deus não é complexo, o complexo é você. Deus não é complexo, o complexo é você. Aí eu quero ler com os irmãos Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20 fala assim, E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas que estarei ali. Amém? Quando eu observo essa reunião que aconteceu lá, esse movimento que aconteceu em Esber, e tudo o que ele se tornou, eu volto para entender o início de tudo isso que aconteceu. Foi uma reunião normal, num dia normal, com pessoas completamente normais, pessoas simples, um pastor que, como eu falei, eu nem sabia o nome dele, não que ele não seja importante, é porque era normal, pessoas simples, mas todas com o mesmo propósito: buscar mais de Deus, conhecer mais de Deus. No texto que a gente lê, a grande importância não é na quantidade de pessoas. Nosso foco não tem que ser na quantidade de pessoas, mas o que o texto traz é que pode ter um pouquinho de pessoas simples, sabe? Ele não está querendo te dar ênfase de
se tiver uma pessoa, não tem Deus. Agora, duas para frente, tem. Não é isso que ele quer falar. Ele quer falar assim, se for um negócio simples, se for um encontro simples, 2 ou 3 pessoas, mas se todas elas tiverem a mesma vontade, o mesmo pensamento de buscar mais de Deus, Deus se fará presente ali. E aí eu faço uma reflexão. Eu quero que você olhe ao seu redor, sem sair do lugar, só dá uma olhadinha assim, ao seu redor, e perceba cada uma das pessoas que estão aqui. Cada uma das pessoas que estão aqui. Perceba a arquitetura, né? As coisas, os equipamentos. Pode olhar os equipamentos. As cadeiras, as janelas, até os ventiladores, as portas. Se você for perceber, não tem nada de especial aqui. Não tem nada que, nossa, na rua. Não, é tudo simples. Pessoas simples. Um cara falando aqui na frente também, simples. Todo mundo aqui, simples. Porém, uma coisa que nos une aqui é que todos nós viemos aqui hoje com o mesmo propósito. Eu falo por mim e tenho certeza que posso falar por vocês. Vir hoje aqui foi uma busca de Deus, de aprender mais de Deus, de compartilhar mais de Deus. Então, se nós fazemos isso, Deus está presente no meio de nós. O mesmo Deus que esteve presente no meio daquelas pessoas é o mesmo Deus que está presente aqui hoje. É o mesmo Deus que está presente na sua casa. Porque a gente às vezes fica pensando nas pessoas, né, na igreja. Mas, por exemplo, se você pensar numa reunião na sua casa, eu vou me reunir ali com 2 ou 3 irmãos, Deus está presente lá também. Esse grande despertar que aconteceu lá foi através de uma pregação simples. Não teve nada de mistério na pregação. Foi simples. Não sei qual que foi o tema, mas se pudesse falar, o tema seria mais ou menos: ame o seu próximo. Um tema simples, um tema que a gente conhece, um tema que, se a gente for parar para pensar, fala assim, não, teria que estar cravado na nossa mente. Teria que ser algo natural. Ame o seu próximo, né? Foi um tema simples, algo totalmente natural. Mas tudo isso que aconteceu, aquela pregação que estava sendo ocorrida, ela estava falando sobre a nossa vida cristã, sobre o amor. E a gente já falou sobre amor aqui. A gente já falou que Cristo, Jesus, Ele resumiu os mandamentos em 2 apenas: ame a Deus de todo o seu coração e ame ao seu próximo. Agora, mais um exercício. Eu quero que você pense nesse momento numa pessoa que você ama muito, ou várias pessoas que você ama muito. Aí você, pensando nessa pessoa, você faça essa pergunta para você: você cansa de amar essa pessoa? Eu acho que a resposta é unânime, é não. Se você pensar em uma pessoa que você ama muito, você não vai falar, não canso. Porque é justamente isso, o amor, amar, você pode perceber que ele é normal, ele é algo como respirar, ele é simples também. Você pensar, por exemplo, nos seus pais, ou seus avós, ou seu melhor amigo, ou na sua esposa, ou no seu namorado, namorada. Você olha e pensa assim, não, é normal para mim, é natural. Tão natural quanto respirar é amar essa pessoa. Só que o que Deus também pede não é só para amar a nossa pessoa, a pessoa ao lado, o nosso próximo, só essas pessoas assim que nós gostamos. Aí eu faço mais um exercício. Pensa numa pessoa que te pirraça, uma pessoa chata, uma pessoa difícil de engolir, uma pessoa que te tira um pouco do sério, que é natural, é natural. E aí você vai pensar, aí não dá. Aí eu gasto muito para amar essa pessoa, não tem como. Não desce aqui. Aí vem aquela frase que eu falei: Deus não é complexo, você que está sendo complexo. Porque a gente vai sempre achar que amar o nosso próximo, e o nosso próximo muitas vezes vai ser uma pessoa na qual a gente não tem tanta troca, não tem tanta intimidade, uma pessoa que às vezes te enche o saco, enche a paciência. Mas amar o nosso próximo às vezes vai ser isso sim, meu irmão.
nós temos que demonstrar este amor através disso. A gente acha que essas coisas de amar e tudo mais é complicado, mas se você for pensar, não é. Deve ser algo simples e é isso que Jesus espera de nós. Outra coisa que nós pensamos que também é algo complexo é orar. Muitas vezes a gente mistifica a oração. Muitas vezes nós achamos que a oração, ela sabe, é um nível diferente, um nível superior, assim. Agora, eu te pergunto, você sabe falar? Você sabe conversar com as pessoas? Quando eu estava escrevendo, eu pensei, você sabe falar, você sabe conversar? Eu lembrei de uma pessoa aqui, que fala bastante, que gosta de falar, né? Por exemplo, se a Débora virar para mim e falar, só exemplo, se a Débora virar para mim e falar assim, eu não sei orar, eu falei, sabe sim, você sabe orar. A oração, ela é uma conversa. Eu gosto de pensar nisso porque facilita muito o nosso entendimento. Quando você conversa com alguma pessoa, quando você conversa com alguém que você gosta, você vai falando, e é algo natural, é algo simples. E aí, eu trouxe aqui uma ideia que eu estava tendo na hora, que eu trouxe aqui porque quando a gente mistifica, a gente acha que tem que ter um enredo, um rodeio, sabe? Não, porque muitas vezes eu já ouvi pessoas falarem que oração, para ela ser forte, ela tem que ser extensa e tudo mais. E aí eu quero fazer uma dinâmica, não dinâmica, né? Mas uma ideia aqui com vocês. Se vocês também quiserem, eu vou cronometrar aqui. E se vocês um dia quiserem fazer também isso, se quiser fazer agora, se quiser fazer em casa, cronometre. O que eu vou fazer? Eu vou ler 2 orações de Jesus. Duas orações de Jesus. A primeira, uma oração conhecida, uma oração tranquila, que é a oração modelo de Jesus. Quando Jesus virou e falou assim, quando vocês forem orarem, orem desta maneira. E é uma oração, ela é modelo. Não foi feita para a gente ficar repetindo, foi feita para a gente seguir a sua ideia, a sua base, a sua estrutura. E eu quero ler com vocês, e eu vou cronometrar, eu vou ler natural, não vou ler correndo, eu vou cronometrar essa oração que Jesus fez. Então, Mateus 6, 9, versículo 13, do 9 ao 13, na verdade, pode já colocar na tela, para vocês todos lerem também. E eu já cortei a primeira parte que ele fala, né? Quando vocês forem orarem, eu já coloquei direto na oração, tá? Então, eu vou cronometrar aqui para a gente saber quanto tempo leva, e eu vou orar normal, tá bom? 3, 2, 1, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? 27 segundos. Oração modelo. Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala assim, ora mais ou menos assim, 27 segundos, simples. Mas você pode falar, não, é um modelo. Então vamos pegar uma oração de Jesus, uma oração que ele coloca os seus sentimentos, ele coloca tudo ali. E essa oração, ela é um pouco extensa, mas mesmo assim eu quis colocar ela aqui, para que a gente possa acompanhar. Em casa, também acompanhe. A oração na qual eu estou falando, é a oração de João 17, quando ele está orando pelos seus discípulos ali, amém? Também orando por nós, é uma oração na qual nós estamos no meio. Está um pouco pequeno, não sei, mas em casa anote, João 17, versículo inteiro, eu vou ler agora e cronometrar para vocês, é a oração de Jesus inteira, tá bom? 3, 2, 1, valendo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus.
Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que vem deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estavam com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, nós aqui, porque por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, e os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? 3 minutinhos, 3:11, para ser mais exato. Simples, sem rodeio, sem curva, a gente pode falar. O que eu quero te falar aqui, meu irmão, e pegue a oração de João 17, que está escrita em João 17, a oração de Jesus, pegue ela também como uma referência, se você um dia tiver uma dúvida, se você achar que a oração é complexa, pega João 17 para esmiuçar. Jesus não estava fazendo nada mais, nada menos do que conversando com Deus, expondo tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez, falando sobre os seus discípulos, falando para que Deus protegesse eles, porque Jesus estava de partida, né? Já estava saindo desse mundo, orando por nós. Eu gosto de pensar nisso, gosto de meditar que lá atrás, Jesus já orava por nós. Ele foi descrevendo tudo de uma forma simples, de uma forma tranquila, de uma forma suave. Você vê, lendo pausadamente, interpretando a oração, 3 minutinhos de oração. E aí eu volto a falar, Deus não é complexo, o complexo é você, o complexo sou eu. Porque uma das coisas que ficou batendo na minha cabeça essas semanas é: preciso de mais tempo com Deus. Desde a base passada, que a gente tem falado sobre buscar mais de Deus, de estar mais próximos de Deus, que ainda dá para fazer muito mais. Eu estou na cobrança, o Espírito Santo cada dia mais me mostra e me cobra, dá para fazer mais, tem como fazer mais. Uma oraçãozinha de 3 minutos não cabe no seu dia a dia? Claro, não é para ficar cronometrando, falando, então Senhor, acabou, e vamos embora. Não, mas é só um exemplo. Às vezes, e eu vou te falar, uma oração de 3 minutos, sincera, do coração. Não dá para a gente falar que, não orou certo, oração fraca, viu Jesus? Não, oração pura, oração forte. Por quê? Porque o coração estava no Pai. Então, não existe complexidade no reino, não existe dificuldade no reino.
Vamos parar de colocar problema, vamos parar de colocar empecilho, vamos parar de colocar situação que nos impede de conhecer mais a Ele, de conhecer mais o Pai. Em nenhum momento Deus está nos pedindo para que a gente fique igual o pessoal que estava em Esber. Ficaram, não sei quantas pessoas, né, a quantidade de pessoas que ficaram por muito tempo, né, mas o culto ocorreu por 16 dias. Eu não estou te pedindo para, Deus não está pedindo para que a gente fique por 16 dias ininterruptos orando por Ele, mas Ele quer uma verdade, Ele quer uma conexão profunda, uma conexão sincera. Aquele movimento foi um despertar, um avivamento. E o nosso despertar no dia a dia, o que Deus está querendo falar para você, o que Deus está querendo falar comigo é: eu quero conversar com você, eu quero ter um relacionamento com você. Não tem como fugir disso, não tem como sair do eixo ou falar de outra coisa. Tudo que a gente for trazer aqui, você pode, pastor, sabe, qualquer pessoa que vier aqui trazer uma mensagem de Deus, você vai ver que o núcleo dela é relacionamento com Deus. O núcleo dela é relacionamento. Não tem como você querer fazer algo de Deus, mas não se relacionar com Ele. Amor. Ame a Deus. Ame a Deus em primeiro lugar. E você percebe que as duas, o amor, um está conectado com o outro. Não adianta você amar o seu próximo se você não ama a Deus. E não adianta amar a Deus se você não ama o seu próximo. Tem que haver conexão. Amar a Deus, amar o próximo. Amar a Deus, oração, busca. Não precisa, quando a gente pensa em relacionamento, e a gente fala, relacionamento é oração, leitura da palavra e tudo mais. Se você, assim como eu um dia já tive dificuldade de iniciar uma oração com Deus, porque, cá entre nós, principalmente se você ora igual eu, quando eu estou sozinho, eu falo, eu deixo sair, né? Eu vou falando, assim como eu estou falando aqui, eu vou falando com Deus. No início é estranho, porque a sensação que a nossa carne tem é de que nós estamos sozinhos. Mas quando você começa de pouquinho, que foi o que eu fiz, eu fazia uma oração, beleza, aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu ia orar, no outro dia orava. Quando eu sento agora para orar, às vezes eu oro sentado, às vezes eu oro deitado, eu oro de várias formas, mas eu estou em oração. Quando eu vou orar, nossa, é uma conversa que vai. Eu falo, ai Deus, nossa, hoje o dia está gostoso. Hoje o dia está bom. Por exemplo, sexta-feira, falando do meu trabalho, foi um dia muito movimentado. Eu estava pronto, porque o meu trabalho, principalmente nessas áreas de computação, de TI, ele é uma montanha-russa. Às vezes você tem muita coisa para fazer, às vezes está tranquilo. Às vezes dá para você ficar tranquilo. E eu estava esperando que sexta-feira fosse um dia tranquilo, porque tinha muita coisa para a gente fazer ainda para a base, e eu queria me programar. Falei, vou usar um pouco desses momentos tranquilos do meu trabalho para poder trabalhar para a igreja, para trabalhar para o reino. E aí eu já, na quinta, já orando, né? Oh Deus, deixa tudo tranquilo lá para mim. Não ficou tranquilo. Nossa, mas eu trabalhei de suar, de ficar ligando o ventilador, de ter que ficar em reunião o dia inteiro. Eu falei para a Fernanda, eu falei assim, eu não tive tempo nenhum, eu nem mandei mensagem direito para ela. Se a gente trocou mensagem naquele dia, foi umas 3, 4, foi um bom dia e, eu estou chegando, só, talvez, não lembro, mas foi nesse sentido. Só que eu fiquei feliz naquele dia, eu fiquei feliz, e por quê? Porque eu desempenhei o meu melhor ali naquele dia. E aí, ao invés de eu ficar preocupado com as coisas que me faltavam, eu falei para a Fê, vou tomar um banho. Aí eu liguei o chuveiro e falei assim, Deus, foi muito bom o dia de hoje, hein? Foi uma maravilha. E aí comecei a orar. E eu vou conversando, sabe? Aquela brincadeira que eu falei da Débora, é porque ela, se você enganchar na conversa com ela, ela vai. A mesma coisa com a Luciana, ela não está aqui, a Luciana também. Engancha na conversa com ela vai embora assim com você. É natural, tem que ser assim com Deus. Deus não é complexo, coloca isso na sua cabeça. Deus não é complexo. Nós que deixamos as coisas complexas, nós que dificultamos as coisas. Então, o primeiro ponto, meu irmão, deixa tudo suave, deixa tudo livre, não coloca barreira, deixa Deus agir, vai fazendo aos poucos, não precisa ser de uma vez, vá orando devagarzinho que você vai ver que Deus é um grande amigo.
é um grande conselheiro. Ele vai te escutar e vai te guiar. Amém? Segundo ponto, segundo tema que eu pensei. Se a gente está falando de simplicidade, o segundo tema que eu pensei foi: Deus simplesmente te quer. E aí, para isso, eu quero ler com os irmãos Colossenses 1, do 13 ao 14, que fala o seguinte, ó: a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Amém? Quando a gente fala sobre o que aconteceu ali em Esbern, eu volto a repetir: pessoas simples. Pessoas simples, tranquilas, normais. Se você for procurar, não tem nenhum famoso lá. Não tem ninguém que você conheça. Se você for ver, você não vai conhecer ninguém. São nomes de pessoas. Ninguém que tem assim fama estava lá. Eram pessoas simples, desconhecidas até então. E por que eu trouxe aquele relato do cara que foi, né, o brasileiro que mora por lá, que passou por lá? Porque eu quero voltar a falar a frase que ele trouxe. Ele falou assim: vi um grupo de jovens e adolescentes tocando de forma simples, um pouco fora do compasso, com um som não tão perfeito, mas, no entanto, algo inexplicável aconteceu comigo. O que eu quero falar para você, meu irmão, é que Deus simplesmente te escolheu. Não porque você sabe fazer alguma coisa ou não sabe fazer alguma coisa. Ele te escolheu porque Ele te ama. Eu achei engraçado a forma como esse brasileiro fala, porque ele fala, era um grupo de jovens. E eu destaco esse ponto, porque muitas vezes, e aí eu já vou falar de mim, porque eu vou abrir um parênteses, é difícil para mim ainda, meu irmão, me enxergar como um adulto formado. Eu ainda acho que sou uma criança, entendeu? Mas, por que eu estou falando disso? Porque, inclusive, da minha parte, às vezes nós olhamos alguns jovens e a gente pensa que não tem nada que possa acontecer que lá vim daquela pessoa, sabe? Às vezes você vai olhar para uma criança, para um jovem, para um adolescente, e você acha que não tem nada, ele não sabe de nada, ainda tem muito para aprender e para falar alguma coisa para mim, porque eu tô velho. Eu já, alguns momentos, não todos, mas alguns momentos, inclusive no trabalho, aí eu já vou admitir, eu às vezes penso nisso, entra um cara novo, eu fico, esse cara não, aí, falando umas coisas que eu acho que eu não sei, entendeu? Às vezes a gente faz isso na fé, né? Às vezes a gente faz isso no meio. Mas eu vi um relato, enquanto estudava, eu vi um relato de um pastor, que ele estava estudando sobre o texto de Lázaro, e ele estava, e uma coisa ele estava perguntando para as pessoas, e se Jesus se convidasse para ir na sua casa, o que você faria? E as pessoas foram falando, eu faria os melhores banquetes, faria as melhores comidas, e arrumar a casa do jeito, sabe, me deixar impecável. Aí todo mundo terminou, quando todo mundo se cessou, uma criança do nada virou e falou assim, eu daria um monte de beijo nele, sabe? E aí o pastor ficou comovido com aquilo. Eu também achei muito interessante. E eu trago isso para o nosso meio, porque esse primeiro ponto é importante. Deus vai usar as pessoas simples, pessoas humildes de coração. Seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, seja um adulto, seja um velho, não tem restrição. Deus vai usar pessoas simples. E isso tem que ser enfatizado. Não espere vir Deus falar com você através de um grande pregador. Deus pode falar sim, mas não é somente através de grandes pregadores que Deus fala. Deus fala através de pessoas que nem são conhecidas no meio. Deus fala através de músicas. Deus fala através de pessoas. Na base passada eu falei sobre a questão de uma irmã que falou sobre minha pessoa, não sei, sobre eu também, fiquei estranho, me descreveu, e para os meus pais, Deus usou pessoas, e uma pessoa desconhecida até então, não virou uma grande pregadora, não é reconhecida por aí. Esteja atento, esteja pronto
para que Deus te use as coisas ao seu redor de forma simples, sabe? Isso me lembra também eu não sei se é piada, se é uma reflexão, não sei ao certo, mas me lembra numa questão assim, teve um navio afundou, um cara estava lá na água, aí ele, Deus me salva, aí passou um barco, e ele, não, Deus me salva, e ele deixou o barco embora. Aí ele, não, Deus continua me salvando. Aí passou um botezinho, sabe? Aí ele, não, Deus me salva, Deus. E aí depois passou uma boiazinha. Aí ele, não, Deus me salva. E a boia foi embora, depois chegou um pedacinho de madeira flutuando. Ah, Deus me salva. E no fim passou, ele perdeu tudo e morreu. E aí a história, né, por trás é, o que você queria? Você queria algo grandioso? Mas você não viu que passou um barco do teu lado? E que depois passou um bote, que depois passou um colete salva-vidas, uma boia, um pedaço de madeira, tudo que podia te fazer viver, e você estava esperando algo que eu não sei. Às vezes nós estamos esperando algo, colocando assim, não, Deus vai fazer através disso, daquilo. Não, Deus vai fazer de forma simples. E Deus vai te escolher, e Deus vai te usar, não porque você sabe fazer alguma coisa, Ele vai te usar porque Ele te ama. Eu vou falar de mim, parece que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não tenho habilidade para falar na frente de pessoas. Me dá vergonha, entendeu? Eu fico um pouco tímido, meio acanhado, porque você vai olhando a expressão das pessoas, né? Eu fico um pouco com timidez, assim. Então, o que eu sempre achei, pegando mais um gancho da base passada, lá a gente eu falei um pouco sobre a minha história, sobre que Deus, eu não sei se eu falei isso, mas Deus falou através da irmã para os meus pais que Ele iria me usar muito. Foi uma das profecias. E eu cresci achando que o meu negócio era música. Não, eu vou ser usado na música. Porque eu nunca me imaginei na frente falando alguma coisa, meditando sobre algo, falando com pessoas, sabe? Eu nunca pensei nisso. Mas aqui estou eu. Então, não olhe para você. Eu ainda estou com uma mania agora, eu não sei o que é, mas eu estou com uma mania de gaguejar quando eu falo agora. Na verdade não é gaguejar, a minha mente processa muito mais rápido, aí eu fico repetindo algumas sílabas, né? Eu dividi, em vez de eu falar dividido, eu falo dividi, entendeu? Para cantar, irmão, é difícil, eu tenho que me concentrar muito na letra, porque eu já errei louvor, eu falei, quando era 99 ovelhas, eu falei 49, aí o pessoal, falou 49, mas o sentido é o mesmo, entendeu? Faltava uma, né? O sentido é o mesmo. Então, tinha 50, né? Essa história que eu estou contando tinha 50. Então, se você for ver, sabe? E se eu fosse ficar me cobrando, tipo, não, eu tinha que, não, como? Eu errei. Sabe, como é que pode eu errar? Como é que pode ficar... Não, esse é o meu natural. E eu entendi através de processos e tempos, e leitura, e conversa, e diálogo com Deus, de que Deus vai me usar dessa forma. Deus vai me usar dessa forma, e Deus vai te usar dessa forma. Ele te escolheu não porque você sabe fazer alguma coisa, não porque você tem estudo, ou porque não tem, ou porque você sabe fazer algo, ou porque não sabe. Deus vai te usar da maneira como Ele quer, na forma como Ele quer, no momento em que Ele quer, aonde Ele quiser. Você só tem que estar pronto. Você só tem que estar pronto. Quer um exemplo? Outro, Paulo. Se você for ler antes, quando era Saulo, você nunca falaria que ele seria um grande pregador, que seria apóstolo. Você acha que Saulo, quando era Saulo, seria apóstolo? Sabe? Um cara totalmente com um jeito estranho e ainda perseguia cristão. Mas Deus despertou ele. Deus acordou Saulo, trocou o seu nome. E se você for acompanhar Paulo, então, coisas maravilhosas. Deus usou Paulo para fazer tantas coisas que nos ensina até hoje, assim como vários. Mas Paulo é o mais engraçado, porque se você for ver, ele era do mal, né? Não dá para andar perto desse cara. E hoje você quer ele por perto. Deus vai usar.
Então, pense nisso, que além de você tirar toda essa complexidade, pense que você tem que ser e vai ser usado. Tira essas barreiras. Não ache que Deus não vai te usar. Deus vai te usar sim. Não existe só 1, 2 ou 3 que falam e pregam. Não. Você pode ser a salvação do seu lar, do seu meio de trabalho. Sabe? A salvação que eu quero dizer é o seguinte, né? A porta de entrada para Jesus naquele lugar. Você vai ser essa pessoa. Não vai ser. E eu falo muito disso. Eu não consigo chegar nos lugares. Melhor, o pastor não consegue chegar nos lugares que vocês conseguem, que nós conseguimos. Eu não consigo chegar nos lugares que vocês conseguem. Só vocês têm acesso ao íntimo da sua família, ao íntimo ali do seu trabalho. Talvez você conheça um colega de trabalho que necessite de uma ajuda. E eu, João, pastor de Djalma, não consegue acessar. Só você. Só você. E você está travado. Porque acha que precisa de uma faculdade de Deus para aprender a fazer as coisas, quando na verdade Deus quer te usar, é só estar pronto. Como eu falei, além de tudo, além de todas essas coisas sobre mim, de eu ser tímido, agora está gaguejando, às vezes errando as palavras, eu nunca fui uma pessoa que gostava de humanas, né? Eu nunca fui aquele cara que gostava na escola de ficar escrevendo texto. Faça uma redação. Nossa, uma redação. Muito difícil. É muito difícil de eu iniciar um texto. Eu peno demais para poder iniciar um texto. E aí que eu até mostrei para o pessoal, que a gente já está acabando, e passou rápido. Mas eu mostrei para o pessoal, deu 12 páginas. Eu escrevi 12 páginas. Eu nunca escreveria 12 páginas. Você entendeu? Eu nunca escreveria. E Deus assim me usa. Porque é dele, não é nada meu. E a mesma coisa Ele quer fazer com você. Amém? E o terceiro e último tema, para a gente meditar aqui. Desperte para a simplicidade. Se nós já falamos sobre a simplicidade de Deus, que Deus não é complexo, que Ele quer aqui, a nossa vida, dessa forma simples, humilde, agora a gente tem que começar a despertar para isso, a acordar para essa simplicidade. E um texto que embasa muito bem isso é 1 Pedro 3, o 3 e o 4, os versículos 3 e 4, que diz o seguinte, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, ou joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no interior, que não parece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Amém? Eu sempre falei, é um negócio, é um pensamento meu, um ponto central. Cristão tem que ser humilde de coração. Cristão tem que ser simples de coração. Simplicidade é humildade. Esse texto ele encaixa muito perfeitamente aqui. Porque Deus em nenhum momento está procurando tua beleza, ou Deus não está em nenhum momento está procurando como você se veste, como você, sabe? Não, ele está de tênis, não, está de sandália, não, entendeu? Não, Deus nunca não está olhando essas coisas. E aqui ele está falando sobre estética, né? Mas eu levo também para o lado do que fazemos. Deus não está olhando para você, por exemplo, vou pegar Deus não está olhando e falando, nossa, ele tem uma coordenação boa ali, toca bem, né? Eu não estou olhando isso não. E é uma coisa que eu tenho falado antes, internamente aqui com o pessoal do louvor. Louvor, ele é 90% do louvor aqui, a conjunção, óbvio, né? 90% é o seu coração. 90% é o seu coração, 10% ou até menos é técnica, mas 90% é o seu coração. Não vai adiantar nada você vir aqui tocar, eu estou só citando esse exemplo, né? Mas não vai adiantar nada que você vir tocar se seu coração não está em Deus. Se seu coração está no mundo, se o seu coração se os frutos da tua vida são frutos ruins, o que adianta? Se nós olharmos os movimentos, os grandes movimentos, os grandes avivamentos, inclusive esse que aconteceu, os grandes despertares de Deus, tinha coração, tinha vontade, tinha entrega.
Então, quando eu falo aqui com os meninos, eu falo assim, não me importa se você errou 2 ou 3 notas. A gente às vezes se olha e dá uma zoada, né? Brinca assim, nossa, esse aqui soou estranho. Mas não é esse o foco. Sabe? Eu gosto de falar, não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, no domingo passado, domingo de Santa Ceia. Louvores simples, tocados de maneira simples, mas que mexeu com a gente, sabe? Mexeu com os nossos corações. Essa é a sacada, você entendeu? Está aí o ponto central. Deus quer, através do que aconteceu lá, Deus me mostrou isso, e eu creio que Ele quer que nós entendamos isso, que observando aquilo tudo, Deus vai fazer as coisas da maneira simples, de forma tranquila, com humildade de coração. Quando você coloca o seu coração com vontade, quando você se entrega a Deus, vai fluir. Outro exemplo, eu acordei quinta-feira com dor de garganta. Eu ainda estou com dor de garganta, mas até que não está tão dolorido. Por quê? Porque entrega, sabe? Eu falei, não pode, eu não posso ficar ruim, então a gente vai assim mesmo. Quando você coloca entrega, é verdade, faça esse teste. Quando você coloca entrega na sua vida, quando você coloca entrega nas coisas, daquilo que você faz, Deus está no meio. Deus olha, observa e vai auxiliar. Amém? Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Eu quero que você inicie sua oração a Deus neste momento. E eu quero que o foco da sua oração, meu irmão, da nossa oração hoje, é que Deus nos desperte para a simplicidade, que Deus desperte o nosso lado humilde, que Deus desperte em nossos corações, para que nós possamos enxergar quem Ele verdadeiramente é, aquilo que Ele verdadeiramente pode fazer em nossas vidas, tudo aquilo que Ele ainda tem para nós. Assim como nós falamos na base passada, Deus tem muito ainda para te dar. Então busque muito mais a Ele dessa maneira. Agora que a gente já consegue enxergar Deus nas coisas simples, busque Ele dia após dia. E essa é a tua oração que você tem que fazer agora. Amém? Eu vou orar com você agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por tudo o que tem acontecido, Pai. Muito obrigado pelo despertar que o Senhor fez naquele lugar. Eu te agradeço, mesmo não estando lá, Pai, porque eu sei que o Senhor falou grandemente com aquelas pessoas, Pai. Eu tenho certeza de que houve arrependimento, houve mudança de vida, Deus. Pai, aqui, longe daquele lugar, o que nós podemos fazer é aprender com tudo o que aconteceu lá. E hoje nós falamos, Pai, sobre ser simples, Pai, sobre a Tua simplicidade. Que o Senhor nos ajude, Pai, a te enxergar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a enxergar a Tua simplicidade, o Teu mover no meio das coisas na qual a gente não estava habituado a olhar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender que o Senhor quer nos usar, o Senhor quer mudar a nossa vida dessa maneira mesmo. Se a gente sabe ou não falar, o Senhor nos ama e quer nos usar mesmo assim. Abra os nossos olhos, Pai, abra os nossos corações, Pai, que possamos aprender mais de Ti, que possamos ouvir mais de Ti e que possamos deixar ser usados por Ti. Te agradecemos, Pai, porque sabemos e que queremos despertar para o Teu agir. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas para Deus, amém?